capítulo Preço de Transferência e Regras de Subcapitalização, aqui do RIR 2018, começa no artigo 238, não é? Nós já analisamos. E antes de introduzir o assunto preço de transferência e da subcapitalização, fiz uma análise panorâmica para que você se posicione de que se trata os artigos 238 em diante, que cuidam de regras de pisos, tetos, envolvendo operações mercantis e financeiras junto a pessoas vinculadas. Dentre as operações, empréstimos e financiamentos. Sim, eu fiz uma análise panorâmica para você se posicionar, vale a pena. Antes de analisar comigo aqui o artigo que está na tela, 249, que cuida dos juros a pessoas vinculadas, olha, não deixe de analisar comigo, ver comigo o tópico 34 aqui desse curso, que é uma análise introdutória do tema preço de transferência e da subcapitalização. Fica mais fácil você entender aqui o artigo 249. Sim, porque eu posso artificializar um custo de juros de um empréstimo ou financiamento junto a uma pessoa vinculada. Eu posso manipular os juros e temos milhares de multinacionais operando no Brasil. E aí, o que? Ao importar dinheiro, ou seja, eu tendo um ingresso de divisas por meio de empréstimo e financiamento junto a uma pessoa vinculada, eu sabendo que a tributação no Brasil, em relação a vários países no mundo, a tributação é pesada sobre o lucro, então eu artificializo um empréstimo ou um financiamento de tal forma que eu carrego mais juros do que a taxa de mercado e aí diminuo o lucro tributável no Brasil, que tem uma carga pesada e passa da hora de termos uma reforma envolvendo o imposto de renda, diminuindo a carga sobre a pessoa jurídica. E distribuir, sou favorável sim, de você, como outras partes do mundo, os países desenvolvidos distribuem a carga tributária na pessoa jurídica, um pedaço de tributação na pessoa jurídica, outro pedaço na distribuição de lucro. Você tem que prestigiar a pessoa jurídica que cumpre a função social, gerando empregos, bem como pagando tributos. E incentivar que as empresas estejam capitalizadas. Se distribuir aos sócios ou acionistas, aí tributa na distribuição de lucro. Ao final é a mesma carga tributária. E aí no tempo, quem sabe, por uma reforma tributária mais consistente, aí reduzir a carga tributária total. Mas distribuir a tributação pessoa jurídica com a tributação na distribuição de lucros ou dividendos para a pessoa dos sócios, meu parecer, é inteligente, louvável e devemos instituir no Brasil isso. Até porque estaremos, ao persistir a carga tributária só na pessoa jurídica, 34%, e nada na distribuição dos lucros, estamos dando costa, não é? Nós estamos virando as costas para o mundo e aí afugenta negócios. Precisamos de negócios. Todos os países são convidativos. Todos os países desenvolvidos clamam por novos negócios. Nós também precisamos aprender com os americanos, com os europeus, com os países asiáticos, de facilitar por meio do sistema tributário, quer no campo da obrigação principal ou acessória, trazer novos negócios para o Brasil, gerando mais empregos, mais impostos, é um ganha-ganha. Tá, então você
tendo uma carga tributária na pessoa jurídica, pesadona essa carga, hein? Ou seja, aí pode alguém querer manipular um empréstimo e financiamento com uma taxa de juros exorbitante. E aí, gerando mais custo dedutível no Brasil. Isso é uma despesa desnecessária, esse artificialismo da taxa de juros em relação à taxa de livre mercado. Se você for ao banco, aqui local ou lá fora, ou lançar título de dívida, se a sua empresa é conceituada mundialmente, Petrobras ou qualquer outra empresa que tenha notabilidade pública com cotações nas bolsas internacionais, vejam que você pode, ao invés de tomar empréstimo individualmente junto a um banco, você pode lançar títulos de dívida, debêntures na bolsa americana ou aqui no Brasil. Então você obtém um empréstimo ou financiamento público, tá? Observem que, então, quando você está falando de um empréstimo ou financiamento junto a uma pessoa vinculada, existe a taxa de juros de livre mercado. Então, se você contratar juros decorrentes de empréstimos e financiamentos junto à pessoa vinculada lá fora e artificializar, inchar a taxa de juros comparado com uma taxa de livre mercado, ora, essa gordura é indedutível por se tratar de despesa desnecessária. Olha aí o artigo 249, ele cuida dos juros a pessoas vinculadas. Os juros pagos ou creditados à pessoa vinculada, que pessoa vinculada? Aquela tratada, a lista que consta lá no artigo 253. O artigo 253 traz a lista do que considera-se pessoa vinculada para efeito de cálculo de taxa parâmetro, ou seja, verificar o custo máximo de juros. Quando você pratica um empréstimo, um financiamento junto à pessoa vinculada, você pode manipular a despesa de juros para deduzir no Brasil. Então, em se tratando de pessoa vinculada relatada no artigo 253, que traz uma lista exaustiva e não exemplificativa, apenas aqueles lá, meu Deus, traz várias situações que caracterizam pessoa vinculada. Estando lá, um empréstimo ou financiamento firmado com alguma pessoa vinculada lá relatada, tem que verificar se no empréstimo e financiamento não ocorreu o artificialismo na fixação da taxa de juros, o excesso tem que adicionar na base de cálculo do imposto de renda. Os juros, então, olha aí no texto, na tela. Os juros pagos ou creditados à pessoa vinculada de que trata o artigo 253 somente serão dedutíveis para fins de determinação do lucro real até o montante que não exceda o valor calculado com base em taxa determinada conforme o disposto nesse artigo, acrescida de margem percentual a título de spread. Vejam que você tem o direito, como taxa parâmetro, você tem como teto de despesa de juros uma taxa permitida aqui no here, veremos na sequência, mais o que? Uma taxa mais o que? Um valor de juros fixada pelo Ministério da Fazenda. Aí está dentro do teto de dedutibilidade de juros. Olha aqui. Os juros pagos ou creditados à pessoa vinculada somente serão dedutíveis para fins de determinação do lucro real até o montante que não exceda
o valor calculado com base em taxa determinada conforme o disposto nesse artigo, acrescida de margem percentual de spread, a ser definida em ato do ministro de Estado da Fazenda, com base na média de mercado, proporcionalizados em função do período a que se referem os juros. Parágrafo 1º. Na hipótese de mútuo com pessoa vinculada, não é um lançamento de uma debênture e a debênture foi subscrita particularmente por uma pessoa vinculada. Está sujeita também a o quê? Taxa parâmetro. Aí o parágrafo 1º fala, não, o assunto é um mútuo, é um contrato de empréstimo e financiamento junto à pessoa vinculada, tá? Então, não é um instrumento de dívida, não é uma debênture? Tá. Na hipótese de mútuo com pessoa vinculada, a pessoa jurídica mutuante, domiciliada no país, deverá reconhecer como receita financeira correspondente à operação, no mínimo, o valor apurado de acordo com o disposto nesse artigo. A gente fala a todo tempo de o que? Empréstimo e financiamento da empresa local junto à sua matriz lá fora, junto a uma pessoa vinculada lá fora, pessoa vinculada relatada no artigo 253. Tá. Mas pode acontecer da empresa brasileira emprestar para uma parte vinculada e aí manipular a taxa de juros colocando uma taxa pequenininha para gerar o quê? Ganho, que você vai usar esse dinheiro e quem sabe você vai reaplicar lá no exterior com uma taxa de retorno maior ou aplicar nos negócios. O fato é, existe a taxa de livre mercado. Então pode ser que quando eu estou exportando dinheiro, eu estou emprestando dinheiro, eu posso manipular a taxa que gera receita financeira. Então, não se esqueçam que pelo caput do artigo 249 e parágrafo 1º, eu tenho que monitorar os empréstimos e financiamentos firmados com pessoa vinculada, quer de lá para cá, quer daqui para lá.